eu vou cumprir contratos. Então, a senhora Glaze disse que não se comprometerá, o PT não se comprometerá a honrar contratos e a moderar-se na condução de uma política econômica. E ela, inclusive, diz que vai romper teto de gastos, pretende-se romper teto de gastos, vão rever todas as privatizações, rever, inclusive, a autonomia do Banco Central, que é algo que os incomoda muito. Claro, eles precisam servir aos banqueiros. Enquanto tem uma autonomia do Banco Central, a competição dos bancos com as fintechs e que beneficia todos nós vai continuar e vai até aumentar, porque tem ali toda uma estratégia. Então, eles querem destruir os pilares da responsabilidade fiscal. Glaze Hoffmann. José Genuíno também veio, numa entrevista a um site petista, disse o seguinte: ele propõe uma ampla reforma militar. Ele quer eliminar o artigo 147 da Constituição Federal, que garante a tutela militar sobre o Estado. Ele propõe uma reforma dos currículos militares, uma reforma na formação dos militares brasileiros, incluindo o fim dos colégios militares. Ele propõe uma reformulação ampla das Forças Armadas sobre o comando político. Também quer uma força latino-americana contra os Estados Unidos, quer uma quarentena a quem ocupa a função pública e a retirada total do que ele chama de excesso de militares no governo executivo e comenta o excesso do poder do presidente Bolsonaro nesse sentido. Aspas, o governo Lula tem que quebrar várias tutelas. A primeira é o Exército. A segunda é a do Ministério Público Federal. E a terceira é a do Banco Central Independente. E a quarta é o teto de gastos. Isso aí é uma luta política, fecha aspas, diz José Genuíno. Por fim, mas não menos importante, a ex-presidente Dilma, também nesse mesmo site petista, conversando com o mesmo entrevistador, disse, nestas últimas semanas, que ela comentou sobre a força e como foi a Venezuela, como o Hugo Chávez agiu na Venezuela. Eles estavam ali num debate e ela disse, o Chávez não buscou a estratégia do Chávez, não foi reforçar a mobilização popular. Ele focou no Exército. Ela diz, o Hugo Chávez não tem, ele mesmo disse que não tem empresários na Venezuela e diz que a estratégia de poder da Venezuela está no controle das Forças Armadas. Abre aspas, Dilma disse, onde tiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares decorrem sem a cumplicidade dele, fecha aspas. E, por fim, a gente percebe que o José Dirceu, então, tem toda a razão, quando lá no impeachment da Dilma, ele disse que havia um projeto do PT para as Forças Armadas. Ele afirmou em entrevista, após o impeachment, que o erro do PT foi não ter o controle das Forças Armadas, não ter controlado as Forças Armadas, que eles queriam realmente ter entrado, os petistas não conseguiram entrar nas escolas militares e alterar esses currículos das escolas, e eles não conseguiram formar aquilo que eles chamam Escola Latino-Americana de Defesa, segundo o qual o projeto é bolivariano, a sede seria no Equador, os professores seriam venezuelanos e cubanos e levariam para lá jovens oficiais brasileiros para serem doutrinários para a defesa da América Latina continental unificada. Bom, eu estou trazendo tudo isso porque nós precisamos sim observar que o PT se sente muito seguro, acredita realmente na força das pesquisas que os colocam já praticamente vencendo, se não no primeiro turno vence tudo, o Lula vence todo mundo. E eles estão sem nenhum tipo de constrangimento de colocar o seu projeto extremamente radical, da esquerda radical. Então, é uma pecinha importante nesse quebra-cabeça.